Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana, com o atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o servidor público aposentado do DEINFRA lagiano, o Antônio Celestino Lins. Tudo bom, presidente? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bom. Prestes a acontecer mais uma eleição para mais um triênio para a nova diretoria do Sintesp. A diretoria do Sintesp está amplamente envolvida numa conversa com os deputados estaduais catarinenses recém-empossados, inclusive no início de 2019, numa conversa muito intensa a respeito desse projeto da reforma administrativa do governo do estado, que o governador finalmente enviou para a Assembleia Legislativa e que os servidores estão acompanhando passo a passo, dia a dia com os deputados para tentar fazer o que com esse projeto? Quais são os prós e os contras, Antônio? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir através das redes sociais, da internet. Boa noite, aqueles que assistiram de madrugada, né? E bom dia. Então, a gente vem fazendo, né, Silvio, essa discussão e também esse acompanhamento desde que o projeto chegou na Assembleia. Ele está com um prazo marcado para votação. 45 dias no regime de urgência? Ele entrou com o regime de urgência e ele está programado, pelo menos os deputados estão preparando para fazer a votação no dia 23 de maio. Mas a gente já detectou alguns erros, alguns equívocos, né, no projeto com relação à junção de órgãos, secretarias, algumas inclusive com extinção de algumas secretarias, autarquias, o caso do DEINFRA, do DETER, da SOL, que é uma secretaria, a SOL é uma secretaria, e a distribuição desse pessoal para órgãos, inclusive o DETER, né? O DETER, o projeto, ele encaminha para dividir a categoria, né? Leva uma parte do DETER para a infraestrutura, para a Secretaria da Infraestrutura, a parte técnica do DETER, e a parte burocrática do DETER, né? E a parte técnica, os fiscais, seriam, né, porque ainda não foi votado, nós esperamos que ainda haja alteração, tem em torno de 180 emendas no projeto, né? Dos deputados? A emenda dos deputados, inclusive encaminhado pelas entidades, pelo sindicato. Nós fizemos várias emendas, né? Os deputados acatam e incluem no projeto. Encaminhamos várias emendas através dos deputados, especialmente da deputada Luciana Carminati, né? Que é uma das deputadas com larga experiência no serviço público, é funcionária pública também, da rede pública, professora, da educação. Né? Exatamente, a sua competência, o seu conhecimento, o seu trabalho no Legislativo já de muitos mandatos, né, tem trazido a ela um conhecimento e também uma credibilidade e um respeito dentro do Parlamento. E ela tem trabalhado muito, com muita responsabilidade nesse projeto com relação às emendas. Tem acolhido as emendas que nós temos proposto e outras entidades também, como já falei, o Sint também, né, tem proposto emendas, mas especificamente no caso das extinções, nós fizemos uma inserção muito aprofundada com relação à extinção do DEINFRA, do DETER e também da SOL. Atuamos também no fator junção, né, de órgãos como a cultura, onde tem turismo, cultura. Há uma assim, a gente pensa e a gente até vê no projeto talvez uma boa intenção, né? A ideia de diminuir o Estado, não diminuindo servidores, eu acho que ela contribui, ela é interessante. O sindicato, em momento algum, apoia, né, diminuição de servidores públicos concursados, que são os que fazem o trabalho, os que desempenham o trabalho em favor da sociedade. Então não há como você apoiar qualquer medida nesse sentido. Agora, enxugar secretarias, nós entendemos, como foi o caso das SDRs, né? Depois da DRs, foi um passo acertado do governo e era uma reivindicação e uma luta do sindicato desde que
elas foram criadas? Várias gestões. Porque nós percebemos que eram somente cabides de emprego, não trazia nenhum benefício para a sociedade, não trouxe, né? Pelo contrário, aumentou os gastos do Estado com os cargos comissionados nessas regionais, né? Que nunca tiveram atuação, né? E esses cargos comissionados, chegou a se falar se vão ser extintos, remanejados? O governo já anunciou, né? Ele anunciou, não sei na prática, a gente não acompanhou, mas a gente acompanhou na teoria o anúncio da extinção de vários cargos comissionados. Mas aí eles criam outros. Então, nessas ADRs, por exemplo, nas famosas SDRs, criou-se um vínculo com a política local, né? E aí a extinção das estruturas deixou muita gente na mão, e muito político, né? E muito apadrinhado. Será que eles vão aceitar isso? Então, essa é uma situação polêmica também que o governo tem que, em nome da moralidade, resolver, né? Eu acho que cargo político, o Estado não pode continuar dando essa ênfase para comissionado, para cargo político, tem que ser cargo técnico. O serviço público trabalha com profissional. Profissional, não é um político que vai lá na saúde resolver o problema da saúde, não é um político que vai lá na segurança pública resolver o problema da segurança, que está um caos. Não é os hospitais, nós estamos fazendo visita aos hospitais, né, por conta da campanha, é lastimável o que a gente presencia, né, nas portas, né, nas entradas dos hospitais, as pessoas reclamando, chorando, né? Hoje mesmo eu presenciei uma pessoa aqui no Celso Ramos, uma filha desesperada conduzindo a mãe e era encaminhada para um lugar e para outro numa cadeira de rodas. Então isso é triste você ver isso. Isso não é um privilégio nosso de Santa Catarina, é uma situação brasileira, nacional. Inclusive, né? Diz que em outros estados um pouco mais caótico. Exatamente, Silvio. Então por isto, né, boa lembrança que você teve, porque é por isso que a gente tem que preservar em Santa Catarina o que é de bom ainda. Ainda temos alguma coisa de bom. O nosso estado ainda é considerado um dos melhores estados da federação no ramo de saúde, na qualidade de vida. E isso tem que ser preservado, nós temos que preservar. E o projeto, ele traz, com a extinção de algumas regionais de saúde, nós prevemos um certo prejuízo com relação à saúde das pessoas, né? Porque ele afasta as regionais, afasta, por exemplo, o atendimento da epidemiologia, da infectologia. Centraliza tudo, né? E distancia fisicamente. É um exemplo mais ou menos do que fizeram com o SAMU. Você lembra que o SAMU, no último mandato do Raimundo Colombo, eles centralizaram também o atendimento do SAMU, né? Antes você tinha... Ele era regionalizado, ele era lá no município, né? Lá tinha uma unidade de atendimento rápido. E era rápido, cara. Tu ligava, era 5, 10 minutos, o pessoal estava no local. Agora, eles centralizaram aqui em Florianópolis. Imagina o estado todo. Você faz uma ligação para uma emergência do SAMU, vem para cá, daqui eles passam para a regional, vê onde que tem um carro mais próximo do local. Toda essa burocracia leva meia hora. Quando chega lá, o paciente já morreu. Então, a mesma coisa está acontecendo com as regionais e também a gente vislumbra que poderá acontecer com as estradas de Santa Catarina se o DEINFRA realmente for extinto na forma que a gente vê no projeto. A extinção do DEINFRA e passar as atribuições do DEINFRA para as prefeituras municipais é um caos. Nós fizemos essa declaração lá no plenário, no dia 25, na audiência pública. Nós falamos isso na nossa inserção, nas falas, cobrando do secretário, né, tentando ajudá-lo, porque a nossa ideia, a nossa intenção é ajudar, não é prejudicar o governo. Que o governo dê certo. Nós não queremos que o governo dê errado, Silvio. Não queremos, somos oposição sim, mas não queremos que o governo dê errado, porque se o governo der errado, a população é que sofre. É o cidadão que sofre, é você que recebe o serviço do governo, que tem direito de receber o serviço do governo, é que vai sofrer. E o servidor público, que é o que presta, sofre igual. Porque nós temos o compromisso de prestar um serviço de qualidade à sociedade. E é para isso que nós estimos, e é para isso que o sindicato também atua no sentido de fazer o governo dar certo, contribuir. E foi nesse sentido que nós falamos. Colocamos para o secretário o risco de tirar as rodovias, a manutenção,
a conservação, especialmente, né, já que construção nós não temos mais equipamento e estrutura para fazer, porque nós construímos. Esses quase 7 mil quilômetros de estrada que tem em Santa Catarina foram construídos mais de 50% por equipes do DR, do antigo DR, equipamento próprio, funcionários próprios. Eu trabalhei, sempre tenho esse orgulho de dizer aqui que eu trabalhei em cima de um trator, ajudando a abrir aquela estrada, a SC 114 de São Joaquim a Lages. Né? Depois abrimos de Otacílio Costa, a BR 470, mais 20 quilômetros. Eu trabalhei. Equipe do DEINFRA, não tinha nenhum terceirizado. E as nossas estradas estão aí, exemplos, modelos, né? São poucos reparadas porque elas tinham estrutura, né? 100% de acordo com a BNT, com o gabarito da engenharia, da técnica. E esse é o risco que a gente não quer correr e que a gente tentou contribuir na audiência, mostrando ao secretário que o DEINFRA ainda tem gente capacitada, ainda tem alguma coisa de maquinário, de equipamento que pode manter essas rodovias. Precisa fazer alguns ajustes? Não tem problema fazer ajustes. Se for para diminuir custos, né, diminuir a burocracia e melhorar o atendimento para a sociedade, não tem problema, a gente discute. Agora, somos contra a extinção pura e simplesmente por diminuir uma autarquia de peso, de responsabilidade, ou tirar, né, da estrutura do Estado uma autarquia como é o DR, o DEINFRA. E na mesma linha vai também o DETER, né? Nós não temos acordo para a extinção do DETER, do DEINFRA, porque são autarquias que têm um peso fundamental tanto no social, na área social, como na econômica, né? O DEINFRA é responsável por toda a escoação de produtos do interior para os grandes centros, grandes cidades, através das nossas rodovias. E tem um acúmulo de conhecimento ali guardado fantástico, né? Nenhuma terceirizada sem demagogia, né? Nós temos 50, eu tenho 50 anos de DEINFRA, né? E tem gente lá que tem 70 anos, desde a fundação. E nós ainda temos hoje pessoas desses que eu estou falando, com 50 anos, e eu estou aqui com toda essa saúde, graças a Deus, e vigor e disposição, né, para fazer, para ajudar, para colaborar. Nós temos 360 funcionários ainda, né, que o último concurso, o último acesso foi em 87, estão com 32 anos de casa, que tem uma experiência que ninguém vai adquirir isso em 10 anos de trabalho. Pode tirar das faculdades e levar para lá, que vão demorar, porque tem aquelas coisas que tem que ser na prática, né? E o DEINFRA ainda tem isso. Também aproveitando nessa audiência, a gente conseguiu uma resposta do secretário, pelo menos ele amenizou, quando ele falou que o DEINFRA não vai ser extinto, que o DEINFRA vai continuar cuidando das estradas, que a ideia é diminuir a burocracia, para não ter dois órgãos fazendo a mesma coisa na parte burocrática. Mas ele vai ser realocado para a Secretaria. Ele falou textualmente que não vai ser extinto, ele falou em realocação, a gente precisa também entender isso. E uma coisa muito importante também para finalizar, Silvio, é que essa reforma, esse projeto da reforma, ele traz um acúmulo de vencimentos, de servidores que têm gratificações nesses órgãos que vão ser extintos ou vão ser remanejados para outros órgãos, que não têm a mesma gratificação e que levam uma VPNI, uma VP, uma vantagem pessoal, né, que é um código que não tem reajuste, ele está colocado ali para se extinguir. E eu fiz a proposta, inclusive, eu disse, por que o governo, ao mandar para cá esse projeto que altera toda essa estrutura, não manda também um projeto de política salarial? Né? Porque o governo tem um compromisso com os servidores também. Nós estamos desde 2012 sem reposição salarial. Já passa dos 50% a defasagem. O governo precisa negociar isso. Desde 2012, né, Silvio? Quando foi criada a database. Exatamente, a lei 15695 do Jaído, né, Raimundo Colombo, que só cumpriu em 2012, então nós estamos aí com 7 anos, né, de defasagem, acumulando defasagem, mantendo aquela tabela vergonhosa de R$820 de piso ainda. E com um teto de 36. Teto de 1.000. Não, na tabela do quadro geral, onde estão inseridos quase 40 mil servidores, o piso é 820 e o teto é 1.910. 1910, esses profissionais que trabalham nesta área, eu sempre cito o engenheiro do DEINFRA, com 35 anos de casa, 35 anos, o salário dele é R$1.910.
Né? Aí o teto, sim, que você falou, 35 mil, né? Enfim. Então, que onerou, inclusive, a Folha, né? Onerou em 6 milhões a Folha por mês. Então, pedir a sensibilidade do governo que olhe para quem está lá embaixo da pirâmide, né? Quem está lá na base, que é o que está todo dia lá atendendo, né? Atendendo a sociedade, o cidadão, né? Mas tivemos, assim, para finalizar mesmo, né? A resposta do secretário Tasca, que o governo, no segundo semestre, agora pretende mandar um projeto de política salarial para os servidores. Estamos na expectativa. Estamos na expectativa. E conversamos aqui com Antônio Celestino Lins, atual presidente do Sintesp, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, falando aí dos desdobramentos da negociação desse imenso pacote da reforma administrativa do Estado que o governador mandou para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e que continua ainda rendendo discussões. Verdade. www.sintesp.org.br para você aprofundar o que o Antônio Celestino colocou aqui, reassistir os Floripa em Foco e você, principalmente servidor público catarinense, atualizar o seu cadastro para agilizar a comunicação sua e do Sintesp, que é o seu legítimo representante, legal representante. Não esquecendo amanhã o dia da greve nacional. 15 de dia maio. 15, o dia da greve nacional. O sindicato está junto. Greve nacional do magistério. Com os professores, com o magistério nesta greve e a indicação também do dia 14 de junho, né, para a greve nacional, uma grande com o magistério, nós estamos aí apoiando os professores, apoiando o magistério e todos os servidores públicos que estão envolvidos nessa manifestação. Uma boa semana, até a próxima terça. Se Deus quiser, até a próxima terça-feira já vai ser no discorrer da eleição, né? Já estaremos com a eleição, ela inicia na terça-feira e terça e quarta, né? Você acha que vai conseguir estar aqui com a gente para conversar? Vamos fazer um esforço, né? Obrigado pela presença. Obrigado a vocês e uma boa tarde, boa noite, bom dia, se Deus quiser.